Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil para vocês. Primeiramente, seja bem-vindo ao canal Fisicando Fácil, tá? Você que está chegando agora. Meu nome é Guilherme Polo, tá? Eu gravo videoaulas aqui no YouTube referente à parte de física, voltado para o ensino médio e para mecânica dos fluidos, né? Para a parte do ensino superior, tá? Eu tenho uma playlist de mecânica dos fluidos aqui no canal Fisicando Fácil, tá bom, galera? Bom pessoal, então seja bem-vindo primeiramente, tá? O objetivo aqui do canal é te dar uma força nos estudos da parte de física e mecânica dos fluidos, que você consiga tirar suas dúvidas, mandar bem nas principais provas, né, nos vestibulares e que você tenha sucesso na sua vida. Esse é meu grande objetivo, tá bom? Na maneira do possível eu te ajudo de uma certa forma, tá bom, galera? Então, esse é o grande objetivo aqui do canal Fisicando Fácil. Galera, é o seguinte, o que está acontecendo aqui hoje, né? Estamos gravando a aula de número 32, tá? Da playlist de dinâmica. Tem bastante já conteúdo aqui de dinâmica, viu, galera? A gente está gravando já a aula de 32, são bastante conteúdo, tá? Além desse aqui já no canal, no atual momento, eu já tenho uma playlist de cinemática completa, tá? Uma playlist de vetores que foi feita no formato mãozinha, tá? Também completa, né? E estou fazendo a parte de mecânica dos fluidos também em andamento agora e a dinâmica, tá bom, galera? Então eu estou gravando a dinâmica hoje, tá? Como você já acompanhou na nossa aula, no nosso título da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre potência mecânica, exercícios, tá? É uma aula de exercícios. Se você não acompanhou a Guilherme, não acompanha a outra aula, né? Galera, é o seguinte, aula de 31 eu gravei potência mecânica aula teórica. Quer acompanhar essa aula? Então eu vou deixar um cardzinho aqui para você. É só você clicar nesse card que você vai ser direcionado para essa próxima aula, tá? Que é a aula teórica. Caso se você já quer fazer os exercícios, fica aqui comigo nessa aula, que aí você consegue acompanhar os exercícios, tá bom, galera? Então vamos aqui, vamos para a nossa aula de hoje, galera. Então, pessoal, mas antes eu gostaria de pedir, né? Se você não é inscrito no canal, né? Se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu like aqui no YouTube, é muito importante para quem faz vídeo no YouTube deixar um like, tá? Que isso mostra que o trabalho está sendo bem feito também, tá? E também compartilhe, espalhe esse vídeo para pessoas que têm dificuldade em física, que além de você estar ajudando essas pessoas, você está me ajudando também com esse projeto, tá bom? Então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom, galera? Então, para quem faz vídeo isso é muito importante, tá, galera? Então, vamos que vamos? Bom, pessoal, vou deixar o primeiro exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução, né? A dica que eu dou: pausa o vídeo, né? Tenta resolver primeiro o exercício. Caso você não conseguiu ou errou, aí você acompanha a minha resolução, tá bom? Então, fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Um automóvel se desloca em uma estrada plana e reta com velocidade constante, velocidade igual a 80 km por hora. A potência do motor do automóvel é de 25 kW. Supondo que todas as forças que atuam no automóvel não sejam constantes, calcule o módulo da força de atrito total em newtons. Bom, galera, é o seguinte, nesse exercício, né, é um exercício interessante, né? Onde ele fala que tem um automóvel, né, que se desloca em uma estrada plana e reta, né, com uma velocidade de 80 km por hora, né? A potência do motor é de 25 kW, tá? Supondo que todas as forças que atuam no bloco sejam constantes, ele pede para a gente calcular o módulo da força de atrito total em newtons, tá? Então como que a gente faz isso, galera? Primeira coisa, a gente precisa ver quais são as forças que estão presentes nesse veículo, né? Nesse automóvel. Bom, eu tenho uma força, né? Uma força não, uma velocidade está se colocando com a velocidade para cá, 80 km por hora. Automaticamente eu vou ter uma força de atrito contrária ao movimento. Então se ele está movimentando para cá, né? Eu tenho uma força de atrito é o pneu com contato com o chão, né? Tem um atrito, então tem um atrito voltando para o lado ao contrário, tá? Basicamente, galera, o que a gente viu, né? A gente vai usar a fórmula de potência, tá? Mas para isso, fica atento, galera. Esse exercício tem transformação de unidade, porque quilômetros por hora eu não posso usar na potência quilômetros por hora, eu tenho que usar metros por segundo, senão vai dar problema, tá? Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é a transformação de unidade, né? Então a gente tem aqui 80 quilômetros por hora, né? Você sabe muito bem que é um número mágico, aquele 3,6, tá? Mas eu sempre gosto de fazer demonstrando como que você chega nesse 3,6, tá? Que é você, no caso de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? Lembrando, galera, que esse conceito de transformação de unidade eu já tenho gravado aqui no meu canal Fisicando Fácil, tá? De dinâmica, de cinemática, tá? Eu já expliquei referente como que transforma quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Então aqui eu já vou fazer uma forma mais direta, tá bom? Então, galera, o que acontece, né? Eu tenho aqui quilômetro em cima, eu preciso colocar um quilômetro aqui embaixo para cancelar com ele. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, certo?
E também sei que a hora está aqui embaixo, eu preciso colocar uma hora aqui em cima. Então eu sei que uma hora vale 3.600 segundos, tá? E aí eu cancelo, sem medo de ser feliz, esse quilômetro com esse quilômetro e essa hora com essa hora. E aparece metros por segundo. Bom, se você for parar para ver aqui, galera, o que vai acontecer, né? Eu vou pegar 80, multiplicar por 1.000 e dividir por 3.600. Basicamente é isso, né? Fazem nessas contas, né, galera? Eu posso até facilitar o cálculo, sumir com esses dois zeros e vir com esse zero, né? Daqui que surge o 3,6, né? E se eu cancelar esse zero com esses dois zeros, vai ficar 10 dividido por 36. Se eu tirar esse zero, eu coloco uma vírgula para cá, então dá 3,6. Por isso que vem esse 3,6, tá? Então basicamente é isso. Então eu tenho que pegar esse 800 e fazer essas contas, né? Fazendo essas contas, a gente vai chegar no valor de 22,22 metros por segundo, tá? Então o valor é esse. Agora sim a gente consegue, galera, colocar na fórmula de potência, né? Qual que é a fórmula de potência mesmo, Guilherme? Né? A potência, né, vai ser quem? Vai ser a força vezes a velocidade vezes o cosseno de θ. Certo, galera? O cosseno de θ, como que a gente vai fazer? No caso, né, eu tenho a potência, que é 25 kW, que eu vou escrever em watts, tá aqui, né? 25 kW, então watts vai ser a mesma coisa que eu multiplicar por 1.000, para achar em watts, né? Então 25 kW é igual a 25.000 watts, tá? Em watts, a minha força, aqui no caso, é a força de atrito que eu quero calcular. A minha velocidade eu já tenho que é 22,22 metros por segundo. E o meu cosseno, qual é o cosseno, galera? Bom, o cosseno aí, galera, vai ser o cosseno de 180. Por quê? Porque eu tenho um deslocamento, uma velocidade, um deslocamento apontando para cá e tenho a minha força de atrito apontando para o lado ao contrário. O ângulo que forma entre eles vai ser 180 graus. Então vai ser 180 graus aqui. Tá, galera? Basicamente o que a gente vai ter que fazer agora, né? Então vai ficar 25.000 watts é igual a força de atrito vezes 22,22 metros por segundo. O cosseno de 180 ele vale menos 1, né? Isso é importante você saber, vale menos 1, né? Então eu multiplicar esse menos 1 por esse cara vai dar a mesma coisa, né? Então eu vou isolar o FAT que eu quero calcular, né? Então isolando o FAT, como que vai ficar, né? Eu vou passar esse cara, tá multiplicando e dividindo para cá. Então vai ficar 25.000 watts dividido por 22,22 metros por segundo. Negativo, né, galera? Porque aqui é menos 1. Então isso aqui está negativo, tá? Fazendo essas contas, galera, vai dar quanto, né? 25.000 dividido por 22,22 vai dar menos 1.125 newtons, tá? Ah, deu negativo, Guilherme. O que acontece? Está errado? Não está errado, galera. Por quê? Não se preocupa, porque ele pede um módulo, justamente, o módulo dessa força. Então, o módulo, de qualquer forma, vai ser positivo. Então, esse sinal de negativo aqui, no final das contas, não vai ter problema nenhum, né? Então, em módulo, a gente coloca essas duas barrinhas aqui, né? A força de atrito vai ser 1.125 newtons. Então, a resposta é essa. Beleza, galera? E aí, a gente fica com a alternativa A, tá? Então, alternativa A. Show de bola? Tranquilo, né, galera? Exercício onde tem que fazer uma transformação de unidade, senão você não consegue fazer exercício. Tem que saber a forma da potência para você fazer o exercício, né? Entender o cosseno, saber qual que é o ângulo que realmente é entre entre o deslocamento e a força que faz, então é 180 graus, saber isso. E depois só fazer matemática. Aí é conta de matemática, tá? A gente calcula, beleza? Bem tranquilo, tá, galera? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, o segundo exercício, e depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Um motor cuja potência nominal é de 600 watts eleva um corpo de peso 600 newtons até uma altura de 5 metros, com velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Nessa condição, o rendimento do motor vale... Bom, galera, é o seguinte, né? Esse exercício, né, que a Universidade Estadual de Londrina é um exercício onde fala que tem um motor, né, cuja potência nominal, que
que a potência total é de 600 watts, né? Eleva um corpo de 600 newtons a uma altura de 5 metros, tá? Com uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo, tá? E ele pede para a gente calcular o rendimento do motor. Bom, galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver as forças que estão envolvidas nesse corpo, né? Então a gente tem, então, no caso aqui, a força peso apontando para baixo, a força peso apontando para baixo, e a gente tem uma força F, né? Uma força F, que é a força que ele é lançado lá para, que ele é colocado lá em cima, certo? Basicamente, galera, a grande palavra, a grande sacada do exercício, o que é? Ela fala que ele sobe 5 metros com uma velocidade constante. Opa, velocidade constante. Então, galera, a força resultante pela segunda lei de Newton vai ser zero. Então eu posso dizer que a força, eu tenho duas forças, uma apontando para cima, que é a força, e a outra força peso apontando para baixo. Você concorda que se a velocidade é constante, a força resultante vai ser zero? Você concorda comigo que as duas elas vão ser iguais? Então eu posso falar que a força, eu posso falar que a minha força é igual ao peso? Posso falar isso, certo? Então basicamente é isso. Porém, galera, essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte, o que é, né? Ele pede para calcular o rendimento. Você, na aula 31, eu expliquei para você como calcula o rendimento, que é o rendimento a potência útil pela potência total, tá? Ah, Guilherme, eu tenho a potência total. Exatamente, aquela aqui é a potência do motor, quanto que realmente o motor fabricante falou que é 600 watts, né? Porém, eu não tenho a potência útil para me calcular, eu preciso calcular a potência útil. Aí a gente vai jogar a fórmula da potência, né? Qual que é a fórmula da potência, Guilherme? Ué, a potência é a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Certo, galera? Basicamente, a gente tem o quê? Né? A minha força, né? O meu peso vai ser o quê? A minha força aqui no caso, se a força é igual ao peso, eu posso falar que aqui é o peso. Então vai ser o peso, tá? Vou ser o peso. Eu já vou colocar em número para você não confundir esse peso de potência com o peso do corpo, tá? Eu já vou colocar aqui o valor dele, que é 600, tá? 600 newtons. A minha velocidade, que é 0,5 metros por segundo, vezes o cosseno do ângulo. Qual que é o cosseno do ângulo? Cosseno do ângulo, galera. O cosseno do ângulo, galera, aqui no caso, vai ser zero. Por quê? Porque eu tenho a força apontando para cima e ele está se deslocando para cima. Então, a força e o deslocamento está apontando para cima os dois. Então, o cosseno deles vão ser zero. Então, aqui é o cosseno de zero. Certo? Então, a potência vai ser 600 newtons vezes meio metros por segundo vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero, galera, o cosseno de zero é 1, tá? Então, o cosseno de zero é 1. Então, a potência vai ser, então, né, 600 dividido por meio. Quando você divide alguma coisa por meio, você dividir por meio, multiplicar por meio, é a mesma coisa que você dividir por 2, né? Então, 600 dividido por 2 dá 300, vezes 1 dá 300, então é 300 watts. Então, a potência útil aqui, galera, é 300 watts. Agora sim eu consigo jogar na fórmula do rendimento, né? Então, o rendimento vai ser como? Vai ser a potência útil pela potência total. A potência útil é 300 watts, a potência total é 600 watts, que ele me deu. Então eu posso cancelar esses zeros sem medo de ser feliz, né? 3 dividido por 2 é meio, né, galera? Então aqui vai ser 0,5. 0,5 o que, galera? 0,5 nenhuma medida, nenhuma unidade de medida, porque esse rendimento é adimensional. Eu tenho watts com watts, vai cancelar. Então é só o número mesmo. Então 0,5
né? Basicamente, em porcentagem, isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar ele por 100 para saber em porcentagem. Então seria 50%. Porém, galera, no exercício ele não dá em porcentagem, né? Ele dá em vírgulas, né? Então vai ser 0,50, né? Então o rendimento é 0,50, é meio, né? No caso o rendimento é esse. E aí a gente fica com a alternativa. A gente fica com a alternativa D. Tá bom? Alternativa D. Show de bola? Bom, pessoal, exercício bem bacana, tá? Bom, pessoal, vou primeiro colocar agora o próximo exercício na sua tela, tá? O exercício número 3. Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Duas pessoas, uma com 120 kg e outra com 60 kg, sobem uma mesma escada. A pessoa de massa maior emprega o dobro do tempo para subir do que a outra. O coeficiente entre a potência média desenvolvida pela pessoa de maior massa e a potência média da outra pessoa é... Bom, galera, esse exercício, né, caiu na PUC do Rio Grande do Sul, né, um exercício onde fala que tem duas pessoas, né, uma pessoa que eu vou colocar como pessoa A e pessoa B, né, a pessoa A ela pesa 120 quilos, a pessoa B pesa 60 quilos, tá? Sobem uma mesma escada, elas estão subindo uma mesma escada, né, e a pessoa de massa maior, que é de 120 quilos, ela emprega o dobro do tempo para subir, então ela demora para subir o dobro do tempo do que a outra, que é de massa menor, né? Ele que pede que o coeficiente, né, entre a potência média desenvolvida pela pessoa de maior massa e a potência da outra pessoa, né? Então, o que a gente precisa saber? Ele quer saber a potência média entre o A e o B, que é a maior pessoa, maior massa com a outra, que é o caso da nossa B aqui, tá? O que a gente precisa saber, galera? A gente precisa lembrar o que é a fórmula da potência, né? Então a fórmula da potência, galera, basicamente eu tinha aqui a fórmula da potência, que era a potência igual ao trabalho sobre o tempo, né? Então basicamente esse exercício, elas estão subindo uma mesma escada tal. Então qual que é a grande sacada do exercício? Eles querem saber qual que é o trabalho que elas estão fazendo para levar o próprio corpo delas a uma certa altura, que é essa subida na escada. É isso que eles querem saber. Então, o trabalho do peso, né? O trabalho do peso, galera, o que a gente sabe, né? Que o trabalho do peso, né, é o mgh sobre ΔT, tá? Agora, basicamente é isso. Agora eu vou colocar para a pessoa A e para a pessoa B. Bom, a pessoa A, galera, vou fazer de vermelho. A pessoa A, que é a de massa maior, que é 120 quilos, vai ser basicamente como, né? Então vai ser aqui a massa A é igual a massa A vezes a gravidade vezes a altura, a mesma escada, então é o mesmo H, dividido pelo tempo. O tempo dessa pessoa é o ΔTA, certo? Basicamente é isso. Da pessoa B eu vou fazer aqui de vermelho, de azul, tá? A pessoa A, pessoa B quer dizer, a pessoa B basicamente vai ser a massa B vezes a gravidade vezes a altura dividido pelo ΔT do B, tá? Basicamente, galera, o que é aqui a grande sacada, né? Então eu tenho aqui a massa de A vezes a gravidade. A massa de A já vou colocar aqui, tá, galera? É 120, né? É 120 vezes a gravidade vezes a altura. O meu ΔT, ele não fala que a pessoa de maior peso ela emprega o dobro do tempo do que em relação a outra pessoa de massa menor. Então você concorda comigo que vai ser 2T, que é o dobro do tempo? Logo, a de massa B vai ser como, né? A de massa B vai ser basicamente 60 vezes G vezes H é igual a T. Se essa aqui é o dobro do tempo, então aqui vai ser 2T, aqui vai ser T, tá?
agora eu já tenho as duas potências. Então, PA dividido por PB vai ser o quê? Né? Deixa eu fazer ali no outro lado que é melhor. Ó. O PA pelo PB vai ser como, né? Então aqui, galera, eu posso cancelar o 120 com o 2, vai dar 60, né? Aqui vai dar 60, tá? Então vai ficar basicamente 60 GH sobre T dividido 60H sobre T. Né? Deixa eu só fazer aqui de vermelho, de azul, galera, para você ficar o que é pessoa A que a gente fez no começo, pessoa B, né? Então aqui eu vou fazer de azul, 60GH sobre T. Perceba, galera, isso aqui é igual a isso. Então, pô, eu posso cancelar sem medo de ser feliz. Esse cara com esse cara é 1. Né? A mesma coisa dividida entre eles vai ser 1. Então, a potência PA sobre PB é igual a 1. Tá? Então, basicamente, a resposta é essa aqui, ó. Tá? E aí a gente fica com a alternativa D. Tá? Alternativa D. Tá bom? Isso é bem bacana, né, galera? Então, o que você quis concluir com isso? Né? Que a pessoa realmente sim, a pessoa mais pesada, né? Ela precisou fazer um trabalho maior. Porém, como ela usou o dobro do tempo do que a outra pessoa para subir, compensou. Então, por isso que a relação vai dar 1. O trabalho que a relação entre um e outra vai ser 1 só, tá? Então, interessante, né? Bem legal o exercício, tá, pessoal? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução, né? Tenta resolver o exercício, pausa o vídeo, né? Caso você não conseguir, você acompanha a minha resolução, tá bom? Então fica ali na sua tela que eu vou colocar ele. Nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em CV, cavalo-vapor. Essa unidade proposta nos tempos das primeiras máquinas a vapor, correspondente à capacidade de um cavalo típico que consegue erguer na vertical, com auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg a uma velocidade de 1 metro por segundo. Para subir uma ladeira inclinada como essa na figura, um carro de 1000 kg, mantendo velocidade constante de 15 metros por segundo, 54 km por hora, desenvolve uma potência útil em CV é igual a aproximadamente... Bom, galera, é o seguinte, né? Esse exercício que é na FUVEST, né, é um exercício um pouco mais complexo, tá? Um exercício um pouco mais difícil, tá, galera? Então vamos lá, ó. Ele fala que nos manuais de automóveis, né, a caracterização dos automóveis é feita por CV, né, cavalo vapor, e essa unidade proposta, né, no tempo da época de máquina a vapor, corresponde à capacidade de um cavalo típico, consegue erguer na vertical com o auxílio de uma roldana um bloco de 75 kg a uma velocidade de 1 metro por segundo, né? E depois, para subir uma ladeira, inclinada como nessa figura aqui que eu representei para vocês, tá? Com um carro de 1000 kg, mantendo a velocidade constante de velocidade constante de 15 metros por segundo, tá? E ele pede qual que é a potência útil em CV, que é aproximadamente, tá? Então, galera, a gente tem duas situações, né? Ele quer primeiro a situação para a gente saber quanto que vale o carro nessa situação, a gente saber primeiro quanto que vale um CV, né? É isso que ele quis saber. Nessa situação que ele falou antigamente, que o cavalo típico erguia, né, conseguia erguer com o ajuda de uma roldana, ele quer saber isso, né? Pra gente saber quanto que vale um CV. Então, basicamente, galera, a gente tem que ver quais são as forças que estão envolvidas nele, né? Então, a força que eu tenho a minha força peso apontando para baixo, tenho a minha força F apontando para cima, tá? Basicamente é isso, né? E aí eu vou jogar na fórmula da potência, né? Então, basicamente a fórmula da potência vai ser o que, né? Vou fazer aqui, tá? Basicamente vai ser, né? Vai ser a potência. Vai ser a potência, que é igual a força, vezes a velocidade, vezes o cosseno de θ, né?
A potência aqui no caso vai ser a força. Se a força é isso aqui é com uma velocidade constante de 1 metro por segundo que ele fala, né? Então a força tem que ser igual ao peso, né? Se tem uma força apontando para cima, uma força apontando para baixo, ele sobe com uma velocidade constante de 1 metro por segundo, a força resultante vai ser zero. Sendo zero, força para cima e essa força peso que está para baixo vão ter que ser iguais. Então eu posso falar que a força aqui é a força peso. A força peso ele me deu, né? Que a força peso ele deu a massa, né? Que é 75 quilos. Então 75 vezes 10, que é a gravidade, eu acho o peso. Então vai ser 750 newtons, tá? Vezes a velocidade, que é 1 metro por segundo. 1 metro por segundo vezes o cosseno. Galera, qual que é o cosseno aqui, galera? Entre a força e o deslocamento. Bom, o deslocamento está para cima, porque ele está erguendo, está subindo. Então, se a força também está apontando para cima, então o cosseno entre elas vão ser zero, tá? Então o cosseno aqui, galera, vai ser zero, tá? Basicamente, então, a potência, então aqui no caso, vai ser 700, o cosseno de zero, né? O cosseno de zero é 1, tá? Então, o cosseno de zero é 1, isso aqui então é 1, tá? É 1. Então, 700 vezes 1 é 1, vezes 1 dá 1 também. Então, a potência é 750 watts, tá? Então, 750 watts equivale a 1 CV. Então, agora eu calculei o CV. Agora eu vou para outra situação, que é a situação da ladeira. Tá? Qual que é a situação da ladeira que eu tenho? Né? Eu tenho que analisar quais são as forças que estão envolvidas. Né? Então, eu tenho aqui um carro que está subindo uma ladeira com uma certa velocidade de 15 metros, ele fala que é constante, né? Ele fala que é uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Então eu tenho a minha força peso apontando aqui para baixo. Tenho a decomposição dessa força peso apontando aqui para baixo, que no caso vai ser o meu PX, né? E tenho uma força F, que é a força que o carro está subindo, né, o automóvel está subindo, tá? Se, galera, ele me dá o seno desse ângulo, né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho uma força F apontando para esse sentido e uma força PX apontando aqui para baixo, né? Se é com uma velocidade constante de 15 metros por segundo, a força F tem que ser igual ao PX, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o PX, né? Para calcular o PX, o que eu tenho que fazer? O PX vai ser o peso vezes o seno de θ, né? O seno de θ ele já me deu que vale 0,1 aproximadamente. Então, o meu PX vai ser o peso que ele me deu, né? Quanto que vale uma massa desse carro? Ele fala que é 1000 quilos. Então, a massa é 1000 quilos vezes 10, que é a gravidade, vezes o seno, que é 0,1. O PX, então, vai ser 10.000 vezes 10, 10.000 vezes 0,1, vai dar, eu já fiz essas contas, galera, vai dar 1000, né? Então, vai dar 1000 newtons. Então, meu PX vale 1000 newtons. Então, a minha força para cá é 1000 newtons, tá? Basicamente, galera, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que jogar na forma de potência, né? Qual que é a fórmula de potência mesmo, galera? A potência é a força vezes a velocidade vezes o cosseno de θ, certo? Bom, a potência, né, é o que ele quer saber, que é a potência útil, né? A força, qual que é a força? A força é, no caso, o próprio PX, porque a força F é essa força, e a força F é igual ao PX. Então eu posso falar que isso aqui é o PX, então vai ser 1000 newtons. Vezes a velocidade que ele me deu, que é 15 metros por segundo, vezes o cosseno de θ. Qual que é o cosseno de θ, galera? O cosseno de θ, aqui no caso, vai ser zero. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade apontando para cá, a força apontando para cá, e ele está subindo, então ele está no mesmo sentido que a força.
Então o cosseno entre a força e o ângulo vai ser zero, tá? Então aqui é o cosseno de zero. A potência útil então vai ser, né, 1000 newtons vezes 15 metros por segundo vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero vale 1, né? Então a potência útil vai ser 1000 vezes 15, vai dar 15.000, né? 15.000 watts, certo? Se eu sei agora ficou fácil, né, galera? Por quê? Se eu sei que 750 watts vale 1 CV, quanto que vale 15.000, né? Então é só eu dividir. Se eu dividir esse cara por 750 watts, eu consigo calcular quanto que vale em CV, né? Então, basicamente, vai ser como, né? A potência útil vai ser 15.000 dividido por 750, né? Eu cancelo esse zero com esse zero. Aqui, galera, a gente pode fazer um macete, né? Eu tenho 1.500 dividido por 135. É meio difícil você fazer essa conta e saber de cabeça. Como que você pode fazer, né? Eu tiro esse zero aqui, ó, ignoro esse zero. 150 dividido por 75 dá 2, tá? Então, vai dar 2. Se eu tenho um zero aqui em cima, eu coloco um zero, acrescento um zero. Então vai ficar 20, né? Vai ficar 20 CV, tá? Então, a potência útil é 20 CV. Então, esse veículo, ele tem uma potência útil de 20 CV. Que a gente fica com a alternativa A, tá? Então, galera, o que a gente conclui com o exercício? Basicamente, se você tem uma noção, um carro popular, ele tem mais ou menos 70 a 80 CVs, né? Então, esse carro aqui é bem tranquilo, né? Ele tem uma potência de 20 cavalos, ele relativamente está subindo uma ladeira pequena, né, de pequena inclinação, tá? Então é bem tranquilo essa situação, tá? Então basicamente é isso. Bom, galera, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que gostem. Se você gostou e tirou suas dúvidas também, deixa o seu like, tá? Aqui no canal, que ajuda muito aqui no YouTube esse like, tá? E também se inscreva no canal, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Foco e determinação que a gente consegue o nosso objetivo lá na frente, tá? Bons estudos, fique com Deus, até a próxima e valeu!